Olá, alunos! Nessa videoaula nós vamos falar sobre planejamento da pesquisa. Bom, o planejamento da pesquisa nada mais é do que o projeto de pesquisa. Então, para entender esse planejamento, temos que entender o projeto de pesquisa. Bom, esse projeto de pesquisa está relacionado com a pesquisa em si. A pesquisa, ela é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar resposta aos problemas que foram propostos, tá? Então, de maneira racional e sistemática, a pesquisa visa responder esses problemas. Para isso, ela vai utilizar de conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa dos métodos científicos, das técnicas, né, científicas e de outros procedimentos, tá? Então, a gente precisa disso tudo, desse conhecimento, tá? Para poder realizar a nossa pesquisa. Mas, para a gente conseguir chegar, né, no produto final, do que visamos, né, nessa pesquisa, que é a resposta desses problemas, a gente precisa planejar. Nós precisamos realizar um planejamento. E para isso, a gente faz o projeto de pesquisa. Bom, então o que é o projeto de pesquisa? É a sistematização das etapas necessárias para para aquisição de conhecimento a respeito de um tema que se tem interesse de estudar, para a elaboração crítica de uma experiência e para a aquisição de uma capacidade de identificar os problemas e encará-los com métodos e expô-los segundo certas técnicas de comunicação. Então, na sistematização, a gente organiza essas etapas, como que a gente vai realizar o procedimento da pesquisa, tenta adquirir o conhecimento sobre aquele tema, lembrando que esse tema tem que ser algo que nos interessa, tá? Que a gente tenha gosto de estudar. Com esse conhecimento, a gente pensa na experiência que vamos executar, os procedimentos que vamos realizar. Depois, a gente começa a criar uma capacidade de identificar os problemas e solucioná-los com métodos eficientes, tá? E depois, né, por fim, que é o produto do projeto de pesquisa, nós temos o relatório, que é o final. Então, quando a gente começa uma pesquisa, a primeira coisa que a gente tem é o projeto de pesquisa. É a primeira etapa. Bom, então o projeto de pesquisa nada mais é que um documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. O que vai ter nesse documento? Vai ter um roteiro de ações que serão desenvolvidas ao longo dessa pesquisa. Então, a gente vai ter um documento, né, na verdade, um roteiro, onde vai explicitar essas ações. O que precisa conter nesse roteiro? O objetivo da pesquisa. O que eu estou visando pesquisar? O que eu quero com essa pesquisa? O que eu pretendo com ela? E qual que é o meu foco nesse tema, né? Sem um objetivo, eu não tenho uma pesquisa, porque eu fico desnorteado. Eu preciso desses objetivos para ter uma meta, para ter algo ao que eu possa alcançar. Com isso, eu também preciso justificar a minha realização, né? Justificar a execução dessa pesquisa. Por que eu quero fazer essa pesquisa? Por que eu quero estudar esse tema? Então, eu tenho que ter uma motivação. O que me motiva a estudar esse tema, a pesquisar sobre esse tema? Outro ponto que é necessário conter nesse roteiro: que tipo de pesquisa eu pretendo utilizar?
Nós vamos estudar mais à frente os tipos de pesquisa que existem para aplicar nas nossas pesquisas. É uma pesquisa qualitativa, quantitativa, é uma pesquisa de estudo de caso, uma pesquisa de campo, enfim. Como eu vou tratar essa pesquisa, tá? Preciso também prever qual vai ser o meu procedimento de coleta e análise desses dados. Como que eu vou coletá-los, como eu vou analisá-los. Eu vou fazer uma previsão de como serão realizados esses métodos, esses procedimentos. E por fim, e extremamente importante, é definir o cronograma que eu irei seguir na minha pesquisa. Por que eu preciso desse cronograma? Porque eu preciso de uma meta de um prazo. Vocês irão ter a disciplina de TCC1 e vão ter a disciplina de TCC2. A disciplina de TCC2, vocês têm um prazo para defender o assunto, o projeto de vocês. Então, é preciso ter organização, né? Ter uma meta, né? Definir os prazos para não correr atrasos e também correr problemas, né? Prever, né, também esses problemas que podem surgir no meio do caminho, mas que você tenha todo esse controle, tá? Por isso que é importante ter esse cronograma, estabelecer tempo, prazo para cada uma dessas atividades, para não ocorrer risco de seu trabalho ficar incompleto no final. Tá? Então, esse roteiro, ele é importante por isso também, né? Porque eu tenho toda a pontuação das minhas ações, né? Então, no TCC1, vocês visam nesse roteiro. No TCC2, vocês visam a cumpri-lo, né? Então, por isso que é importante esse cronograma, o cronograma dessa pesquisa. Bom, então, o planejamento, ele vai ser a primeira fase da pesquisa. E assim, para eu conseguir fazer esse planejamento, eu preciso prever os meus processos. Como que eu vou fazer esse processo? Para isso, eu preciso conhecer o meu tema, conhecer o meu problema, tá? E estudá-lo, né? Entendê-lo, compreendê-lo. Por isso que é importante, e eu estou sempre focando nisso, que o tema precisa ser algo que vocês gostem de estudar, porque vocês vão aprofundar bastante sobre esse assunto. Então, é algo que tem que ser do gosto de vocês. Então, eu vou entender todo o processo da minha pesquisa, tá? Vou analisar a eficiência, né? Se é viável, se vai ter uma solução plausível, tá? Se esse processo que eu pensei, né, pensando nas metodologias, vai ser eficiente, se eu vou chegar em algum lugar, se eu vou ter recurso para isso é muito importante, eu pensar nos meus recursos, se eu vou fazer uma análise experimental, se eu tenho equipamento para fazer isso, se eu tenho material disponível para isso, se eu tenho também mão de obra para me ajudar, dependendo do tipo de procedimento. Então, isso tudo deve ser pensado. Tem que analisar o contexto e ver se realmente é eficiente esse tema que eu estou estudando, se eu vou chegar em algum lugar. Outra coisa que eu tenho que pensar, novamente, tenho que pensar nos prazos. Eu tenho que cumprir esses prazos. Então, eu tenho que fazer o meu cronograma, pensar no tempo que eu vou gastar nessa pesquisa, até onde... quando que eu tenho que apresentá-lo, quando que eu tenho que entregá-lo. Eu tenho que pensar nesse cronograma, pensando nos processos, né, em como
nos meus procedimentos, nas minhas coletas, né? Nos recursos também, né? A disponibilidade desses recursos, quando eu vou ter esses recursos, e assim eu conseguir fixar o meu cronograma e poder cumprir os meus prazos. E por fim, eu tenho que ver se eu atendo às minhas metas, né? Os meus objetivos. Com todo esse prazo que eu tenho, né? Eu tenho uma data X para entregar isso. Será que eu vou conseguir alcançar as minhas metas, desculpa, se eu vou conseguir alcançar os meus objetivos, tá? Então, eu tenho que pensar nesses 4 parâmetros para eu poder conceber o meu planejamento, tá? Com tudo isso pensado, com tudo isso formulado, né, com essa análise desses processos, se é eficiente, com os prazos definidos, com as metas, eu construo, né, o meu roteiro. O que vai precisar ter nesse planejamento? A formulação do meu problema. Eu já disse para vocês, né, na aula anterior, como que a gente formula esse problema, né, que a gente formula como uma questão, como uma pergunta, e tem que ser um problema científico, tá? Com a formulação desse problema, eu tenho um tema, tá? E eu tenho que trabalhar em cima desse tema, ok? Pensando nisso, eu vou para os meus objetivos, tá? Vou especificar esses objetivos, né? Eu vou pensar no que eu quero chegar, né? No que eu quero estudar, né? Qual que é o meu foco. Depois, eu construo as minhas hipóteses, tá? Coloco as minhas hipóteses no papel. Depois, eu vou para operacionalização dos meus conceitos, tá? E eu começo a fazer a busca na literatura, né, nas minhas bases bibliográficas, né, a respeito desse tema que eu estou utilizando, que eu estou estudando, tá? Que é o tema da minha pesquisa. Então, olha só, esses 4 tópicos são 4 tópicos que estão relacionados com o meu tema, né? E é algo em que eu tenho que ter um certo prazer de estudar. Senão, né, essa parte de conceitos, principalmente, não sai. Porque eu vou ter que adentrar sobre esse assunto, pesquisar muito sobre esse assunto, aprofundar muito, né? Se eu não tiver muito gosto por aquele tema, né, eu não vou ter muito interesse de me aprofundar, de buscar bases literárias sobre isso. Então, vai ficar pobre a minha pesquisa. Então, quanto mais gosto eu tiver pelaquela pesquisa, mais motivado eu vou estar para estudá-lo. Em seguida, eu preciso definir o tempo a ser despendido na pesquisa, né? Planejar esse tempo, ministrar esse tempo, né? De novo, né? Criando o meu cronograma, tá? Então, é super importante eu ter um cronograma, fixar os meus prazos, tá? Isso é extremamente importante e é algo que sempre falta no planejamento da pesquisa, do projeto de pesquisa, tá? Pode ser até que a pessoa coloque lá um cronograma, tá? E coloca um cronograma básico, que normalmente a gente vê muito, né? Que vem lá, construção do projeto, escrita, enfim. Aquela coisa muito básica, né? E como escreve tão basicamente, tão superficialmente, que acaba não cumprindo esse cronograma. E é importante vocês cumprirem esse cronograma, tá? Para a gente ter uma pesquisa final de qualidade, para a gente conseguir chegar nas nossas metas, né? Nos nossos objetivos que foram propostos. Então é importante ter esse cronograma bem pensado, bem elaborado, para a gente conseguir chegar no que realmente a gente quer, né?
né, no final do nosso estudo, né, ter nossa pesquisa completa. E nós temos que pensar nos nossos recursos, tá, necessários, tanto humanos, quanto materiais e quanto financeiro. Não adianta nada eu ter um tema incrível, porém eu não tenho dinheiro, né, não tenho material, eu não tenho nem recurso humano para fazer essa pesquisa, tá? Então eu tenho que pensar muito nesses recursos antes de eu começar a fazer o meu projeto de pesquisa, tá? Por quê? Porque, como eu havia dito antes, né, pode ser que eu não tenha um laboratório equipado para isso, pode ser que eu não tenha esse material disponível na região, pode ser que eu não tenha dinheiro para comprar esse material, caso não tenha, pode ser que eu não tenha alguém que me auxilie, que me ajude na preparação, né, na execução dos experimentos, né, da obtenção, da coleta de dados, enfim, né? Porque eu tenho que pensar em tudo isso, né, para ver se realmente esse projeto vai ser eficiente, vai cumprir o que ele foi proposto, tá? Porque pensa, se você não tiver condições de estar sempre presente nas suas pesquisas, nas coletas de dados, né, você vai precisar de alguém, né, que te auxilie. Por exemplo, se você não consegue mexer em algum equipamento, você vai precisar de alguém que te ensine. Ou eu vou estudar um determinado caso, eu preciso de alguém para liberar, né, para eu poder conseguir obter os dados desse local, né? Então, várias coisas, vários empecilhos. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é tudo isso, né? Pesar os prós e os contras, pensar os recursos, pensar no tempo, se eu realmente tenho tempo para fazer esse projeto, né? Se vai levar muito do meu tempo, se não vai, como é que vai ser, se eu tenho esse tempo disponível para me dedicar exclusivamente a essa pesquisa, tá? Enfim, vocês devem pensar muito bem nisso. E pensar que esse tema é um tema que você gosta de estudar, tá? Pensar se é um tema que você gosta de estudar, se tem uma outra forma de realizar esse estudo. Precisa necessariamente ser um estudo experimental? Eu preciso realmente fazer esse ensaio? Eu preciso realmente adquirir esses dados em um determinado local, com essa determinada pessoa, essa determinada empresa? Enfim, pense em uma forma mais eficiente de conseguir esses dados, de conseguir trabalhar essas informações, tá? Às vezes o aluno fica tão focado em fazer uma determinada coisa, né, que esquece que pode adentrar outros caminhos e chegar em resultados incríveis, tá? Como, por exemplo, a pesquisa bibliográfica, que a gente vai ver, né, uma pesquisa mais exploratória, pode trazer uma riqueza de conhecimento e um resultado incrível, tá? Então, a gente não pode ficar preso a determinados procedimentos, né, a determinados métodos de pesquisa, tá? A gente tem que abrir a nossa mente, né, abrir esse leque de conhecimentos, tá? E tentar ver o que encaixa em cada situação. Bom, e por fim, o que é interessante a gente ter é um esquema sobre como fazer esse projeto de pesquisa, esse planejamento, tá? Então, primeira coisa, formular o problema, tá? Vou linkar os problemas que eu pensei em cima de um tema específico que eu goste, tá? Vou formular esses problemas, depois eu vou postular as minhas hipóteses, tá? Vou construir as minhas hipóteses. Depois eu vou definir o tipo de pesquisa que eu pretendo utilizar, tá? Que tipo que vai adequar a esse estudo, ok? Vou operacionalizar as minhas variáveis, tá? Então, em seguida, eu vou selecionar a minha amostra, tá? Então, eu vou buscar aí qual que é o meu objeto de estudo,
né, como vai ser a minha amostragem. Depois, vou elaborar os instrumentos e determinar estratégias para coletas de dados, tá? Então, eu vou tentar obter um procedimento eficaz para a coleta desses dados de acordo com essa amostra que eu selecionei. Em seguida, eu vou determinar o meu plano de análise de dados, tá? Como que eu vou analisar esses dados? Como que eu pretendo analisar esses dados? Pense que aqui vocês ainda não estão fazendo a pesquisa de vocês. Vocês estão pensando, planejando na pesquisa de vocês, tá? Então, aqui vocês vão sempre pensar no futuro, principalmente na parte de métodos e resultados. Vocês estão pensando em como fazer a metodologia, como vão tratar esses dados, como vão obter esses resultados, tá? Então, vocês vão ter uma previsão dos resultados. O que vocês pretendem chegar? Qual que é o resultado que eu pretendo chegar nessa análise de dados, nessa coleta de dados? O que eu pretendo chegar? Aonde eu pretendo chegar? E aí, por final, eu monto o meu cronograma, né, descrevendo o tempo que eu vou gastar em cada uma dessas etapas e eu defino também os meus recursos. Isso é importante justamente para eu me prevenir, né, na hora de fazer a execução, já ter tudo isso descrito, tá? Isso ajuda muito, gente, no TCC1 de vocês vão fazer. Isso vai adiantar bastante o TCC2, vai auxiliar muito no final, né, dessa apresentação. Isso norteia bastante, tá? Eu vejo muitas pessoas muitos alunos que chegam no TCC2 sem muito norte, tá? E, na verdade, era para eles já chegarem com tudo encaminhado do TCC1. Porque no TCC1 era para ver esse planejamento, tá? E com esse planejamento, conquistar, né, já poder fazer, né, o que foi previsto no TCC2. Tá? E o que eu vi bastante é que projetos do TCC1, né, no projeto de pesquisa, totalmente inviável, e quando chegava no TCC2, ele tinha que voltar no TCC1, reformular todo o seu projeto para poder executar a sua pesquisa. Isso atrasa uma quantidade, né? O aluno fica extremamente louco por causa dos prazos que devem cumprir, né? Por causa do cronograma muito curto, porque ele perdeu tudo isso refazendo o TCC1, refazendo o projeto de pesquisa, tá? Então, o objetivo dessa disciplina é justamente orientá-los a respeito desses procedimentos, tá? Para que vocês não cometam esses mesmos erros, tá? Então, no final dessa disciplina, vocês têm que apresentar esse projeto de pesquisa, tá? Então, tentar pensar nessa forma, né? Utilizar desses esquemas para conseguir conseguir elaborar um planejamento, tá? Então, é basicamente isso que eu vou querer de vocês, né? A formulação do problema, né? O tema da pesquisa de vocês, as hipóteses, né? O tipo de pesquisa que vocês vão utilizar, né? A operacionalização das variáveis, né? Discutir sobre os conceitos, né? Abordados desse problema, né? Do tema, das variáveis que vão ser estudadas, abordadas numa pesquisa, né? Qual que vai ser a amostra que vocês vão utilizar, quais vão ser as estratégias de coleta de dados, quais vão ser os procedimentos de análise e qual vai ser a previsão dos resultados de vocês, tá? Pense nisso, já pensando no futuro de vocês, que é a construção do trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? Isso vai auxiliá-los
bastante, tá? Nessa construção desse trabalho final. Então, a respeito desse assunto, né, nós vamos ficar por aqui e, a partir de agora, a gente vai começar a estudar cada um desses tópicos, tá? A construção de hipóteses, né, os tipos de pesquisa, tá? Nós vamos estudar também a construção desse projeto de pesquisa, né? A introdução, os objetivos, a metodologia, né, os resultados, enfim, nós vamos abordar tudo isso ao longo da disciplina. Então, nessa videoaula é isso. Então, até mais.